Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vou fazer uma avaliação das minhas leituras do mês de outubro. Outubro foi um ótimo mês de leituras, li 10 livros, uma HQ e saí com um saldo super positivo. Eu sempre tento trazer as melhores leituras, mas dessa vez foi difícil ficar em apenas 5. Então eu vou tentar ser bem rápida e, acima de tudo, deixar as minhas impressões mais do que uma mini resenha de cada livro. Vamos ver se vai dar certo. A primeira leitura que eu não poderia deixar de compartilhar é A Vida Invisível de Ed La Rue, da Victoria Schwab, publicado pela Galera Record. Esse livro é um dos favoritos desse ano em qualquer plataforma que a gente visite. É um dos livros mais apaixonantes, apesar de encontrar muitas pessoas que não gostaram, o que não tem problema nenhum, eu sempre falo, nenhum livro é unanimidade. A leitura desse livro foi uma leitura coletiva junto com o Loucos por Leituras Conjuntas e também com o Clube do Livro BH, e foi uma delícia compartilhar as teorias em relação a essa história. Eu sei que a justificativa de quem não gostou é porque ele era lento em alguns momentos, eu até entendo isso, mas eu entendo que essa lentidão ela foi para construir a personalidade tanto da Ed quanto dos dois outros protagonistas. Para mim, foi uma delícia acompanhar algumas passagens da vida dela e desses outros dois. Achei o final fantástico, condizente com todo o percurso da Ed. Achei assim que a autora conseguiu trazer um conforto para muitas pessoas que torciam para A, B ou C. E por conta disso eu dei 5 estrelas, foi uma leitura favoritada, apesar de entender quem não gostou também. Outra história que eu li no mês de outubro foi Golem e o Gênio, da Elaine Wecker, uma publicação do Dark Side. Eu queria tanto ler esse livro que eu coloquei no meu projeto 50 antes dos 50. Eu confesso que eu achei o início muito arrastado mesmo. A gente vai entender um pouquinho da construção dessa Golem, então a gente primeiro tem muito mais da perspectiva da Golem. E o Gênio, ele vai ficando aí com um mistério sobre como ele foi parar dentro daquela garrafa. E esse mistério vai sendo entregue ao longo da história, então talvez por isso eu tenha achado um pouco difícil, assim, em alguns momentos bem arrastado. E mesmo porque eu ficava torcendo logo para os dois encontrarem, isso demorou bastante. Porque são personalidades muito diferentes. A Golem é muito mais racional e o Gênio ele é muito mais passional. Então era interessante ver esses dois mundos trombando. Bom, a história se passa em Nova York no final do século XIX. Então é interessante também ver a descrição dessa Nova York antiga. E eu preciso confessar que o final me pegou de tal forma que eu fiquei encantada. Dei 4,5. Se não me engano, eu não favoritei por conta desse início que eu achei muito devagar. E eu gostei muito da forma como a autora construiu essa história e construiu esses caminhos que acabou levando com que essas duas figuras se encontrassem. Essa aqui foi uma leitura coletiva que eu fiz com Loucos também. A gente descobriu que a autora acabou de publicar uma continuação para essa história. Golem e o Gênio foi publicado originalmente em 2013 e agora saiu, eu vou deixar a capa aqui para vocês darem uma olhada, mas acabou de sair e eu espero sinceramente que a Dark Side não demore a entregar essa edição pra gente também. Eu sei que muita gente deve ficar com medo porque a história terminou de uma forma que já seria suficiente e eu quero sim ver um pouquinho mais desses dois personagens, ver outros personagens que fizeram parte dessa história e que pode ser que a gente tenha mais respostas sobre eles nesse próximo livro. Li O Olho do Mundo, o primeiro livro da Roda do Tempo, do Robert Jordan, publicado pela Intrínseca. A série chega no dia 19 de novembro pela Amazon Prime. Claro que depois eu descobri que a série ela vai abordar alguns fatos que acontecem até o terceiro livro. Já li o primeiro, já comecei a ler o segundo e entendo todos os elogios que são feitos a essa história. Também achei o início um pouco lento, demorei bastante a entrar nela porque ela é muito descritiva. Não é à toa que muita gente diz que o Robert Jordan tem uma escrita muito parecida com o Tolkien, porque eles são muito descritivos. Mas eu entendo, acredito que ele queria descrever um mundo que é bastante diferente, com criaturas muito diferentes. E aqui a gente tem um percurso em que esses personagens, eles estão caminhando, eles estão viajando por longas distâncias. Então eu entendo todas as descrições de todos os ambientes em que eles estiveram. Acho que toda fantasia tem isso. Até a gente entender aquele mundo, a gente demora um pouquinho. Depois que entra, a história fica sensacional e foi o que aconteceu. Mas eu adorei a história, eu já comecei o segundo
livro e por já ter entendido todo esse mundo, tá muito mais fácil, muito mais fluido. Aqui a gente tem um mundo que se rompeu em algum momento por conta de uma figura que é chamada de o Tenebroso, e existem lendas em que haverá um dragão renascido para combater essa figura do mal. Nós vamos acompanhar 3 jovens, 3 rapazes que podem ser esse dragão, e eles estão sendo guiados por uma Aes Sedai, que é uma mulher que consegue canalizar o poder. Nesse mundo só as mulheres conseguem canalizar esse poder porque os homens foram corrompidos. Só esse dragão renascido que provavelmente vai conseguir fazer de novo essa canalização do poder sem que haja uma mácula do mal. E o fato é esse, gostei bastante, agora ansiosa para ver a estreia da série. Próximo livro, A Traição de Camelot, da Kirsten White, uma publicação da plataforma 21. É o segundo livro da trilogia As Novas Lendas de Camelot, se não me engano é assim que ficou a tradução. E a gente vai encontrar uma Guinevere que não é Guinevere. O primeiro livro é A Farsa de Guinevere. Eu gostei muito, ela é uma bruxa, na verdade ela não sabe ainda muito bem quem ela é, mas ela assume o papel da Guinevere e vai se postar ao lado de Arthur para defendê-lo das magias sombrias que rondam Camelot. E aqui a gente tem um segundo livro que costuma ter um problema muito sério em relação a ser ponte para um terceiro. Mas é interessante porque aqui a gente tem muitas coisas que acontecem ao longo do caminho e que vão pavimentando um possível papel que Guinevere possa ter nessa história. Acho que a Kirsten White faz um papel brilhante quando ela reconstrói mundos. Ela tem todos aqueles personagens que são muito queridos das lendas arturianas, transforma alguns deles de uma forma magistral, e agora estou ansiosa para a chegada do terceiro livro. Foram 4 estrelas e meia. Fiz a leitura desse livro pro blog Coisas de Mineira, recebi o livro do blog e em breve a resenha sai completa lá pelo blog. Vou deixar o link aqui na descrição, se tiver curiosidade, dá uma olhada lá, tem muitas outras resenhas minhas, acima de tudo de fantasias. Também não poderia deixar de mencionar a Canção de Aquiles, da Madeleine Miller, uma publicação da Planeta Minotauro. É uma história que sempre recebeu muitos elogios, e aí surgiu a leitura coletiva do Clube do Livro BH junto com a Estante Diagonal. A autora, ela conseguiu juntar todos os personagens e todos os acontecimentos da mitologia e trazer de uma forma muito mais crível do que até então elas tinham sido apresentadas para mim. Aqui a gente tem Aquiles e Patroclo, e os dois vão viver uma paixão que está afadada ao fracasso. Mas eles se jogam da mesma maneira e é muito bonito como que se dá isso. Primeiro uma construção de uma amizade, depois o surgimento desse amor e o entendimento do que seria o destino deles. Principalmente Aquiles, que tinha 2 opções, né? A própria mitologia dizia que ele tinha 2 opções na sua vida. Ou ele seria um grande herói e morreria cedo, ou ele ia viver no obscurantismo, não seria conhecido, mas teria uma vida longa e feliz. Ele escolheu a glória. E claro que isso teve consequências não só para ele, como para o Patroclo também. Foi uma história deliciosa de ler, mesmo sabendo que em algum momento eu ia derramar lágrimas, e não tem jeito, a gente chora mesmo um pouquinho, mas me aqueceu o coração acompanhar esses dois, foi uma amizade e um amor muito bonitos. Dei 4 estrelas e meio, mas ele foi favoritado. Agora uma ficção científica, Aurora Ascende, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff, publicado pela Rocco. É o primeiro livro do ciclo Aurora. O terceiro livro acabou de ser publicado lá fora e eu espero que a Rocco não demore a trazer esses 2 livros. Adoro a escrita do Kristoff, li a trilogia da Quase Noite, adorei a forma como ele escreve, ele é muito sarcástico, muito rápido nos seus diálogos. E acho que ele fez uma dupla aí com a Amy Kaufman que foi muito boa, porque a história é muito interessante. São capítulos narrados sob pontos de vista diferentes. Aqui a gente tem um esquadrão formado pelos alunos menos interessantes de uma academia. E eles partem numa primeira missão junto com uma moça bastante misteriosa, que é a Aurora. Ela ficou num sono criogênico por mais de 200 anos e parece que ela tem alguns mistérios que nem ela mesma conhece. Então foi divertidíssimo e ele termina de uma forma de doer o coração ao mesmo tempo em que ele traz muitas promessas aí para as próximas histórias. Eu quero fazer uma resenha desse livro porque eu realmente gostei bastante. Era uma história que eu falava que eu queria ler em português há bastante tempo. Eu já tinha colocado ele em livros que eu queria que fossem publicados no Brasil e fiquei feliz. Eu só acho uma pena que as pessoas tenham falado pouco dele, mas se você tiver curiosidade, se gosta de uma ficção científica jovem, de histórias de viagens espaciais, de guerras espaciais, então recomendo bastante se você tem interesse. 4 estrelas e meio, favoritado.
E o último livro que eu queria compartilhar é O Boneco de Neve, do Joe Nesbo, publicado pela Record. Esse livro eu fiz a leitura para Cryptober. Há muito tempo queria conhecer um pouco da escrita do Joe Nesbo, os livros dele são sempre muito recomendados. E eu comentei, né, apesar de começar a leitura pelo 7º, 8º livro da série, eu comecei por aquele que é mais conhecido. Eu gostei muito do detetive, do Hole. Acredito que os livros anteriores construam esse detetive para ele chegar até esse ponto. E essa é daquelas histórias que tem reviravolta atrás de reviravolta. Claro que no terço final eu comecei a desconfiar, ficar incomodada com um certo personagem. Realmente ele era o assassino, mas tudo levava a crer que era um outro. Agora falta conferir a adaptação. Para Boneco de Neve, dei 4,5 estrelas. Bom, foram essas as leituras que eu queria recomendar nesse momento. E se tiver curioso, dá uma olhada lá no Instagram, lá eu deixo todas as resenhas, todas as leituras que eu faço. Se tiver curioso sobre as outras impressões, dá uma olhada nessas duas plataformas principalmente. Foi isso, espero que você tenha gostado. Me diz aí se já leu algum desses livros. Me diz aí se você gostou das minhas leituras, se quer indicar algum livro que tenha aí linhas parecidas com esses que eu mostrei. Vou te pedir a gentileza, se ficou até aqui, para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Se tiver interesse em comprar qualquer um desses livros, usar o meu link, usar o link de algum produtor de conteúdo, isso ajuda bastante a gente. Muito obrigada, boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até!